A bancada da bala na Assembleia Legislativa de São Paulo fracassou mais uma vez na tentativa de votar com urgência o projeto de lei que extingue a ouvidoria da polícia. Na terça-feira passada, foram 28 votos a 0 pelo requerimento, abaixo do quórum mínimo de 48 deputados. Participaram desse processo 29 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 28 votos sim. Este presidente que não o votam, quórum insuficiente para deliberar o requerimento de urgência. Idealizado pelo deputado estadual Frederico Dávila, do PSL, o texto propõe que as denúncias contra policiais sejam encaminhadas exclusivamente para as corregedorias. Relatório do primeiro trimestre deste ano da Ouvidoria da Polícia Paulista aponta que foram recebidas 1.153 denúncias, uma queda de 3% em relação ao mesmo período de 2019. Entre as principais estão abuso de autoridade, com 143 registros, e morte em decorrência de intervenção policial, 114 registros, mais de um por dia. Em mais de um discurso, Dávila se disse insatisfeito com a pluralidade dos quadros da ouvidoria. Se a ouvidoria da polícia fosse um órgão plural, onde lá existissem policiais civis, policiais militares, promotores de justiça, advogados, criminalistas, enfim, membros integrantes da Assembleia Legislativa, enfim, uma pluralidade de membros, eu até não teria proposto o encerramento da ouvidoria. Mas as coisas não são bem assim. Entre os assistentes do ouvidor estão um major da PM e um delegado da Polícia Civil. Quem conta é o próprio ouvidor, Eliseu Soares Lopes. E a gente tem um delegado de polícia para me assessorar do ponto de vista civil, as questões no âmbito da Polícia Civil, e temos um oficial da Polícia Militar que nos assessora do ponto de vista das questões da Polícia Militar. Eles são full-time, não? Eles têm um número de horas por semana para... Full-time. Inclusive, eles me assessoram, porque tem questões de natureza técnica específica, inclusive até para formar juízo, para me ajudar a formar um juízo de valor sobre as denúncias que chegam. A Faculdade Zumbi dos Palmares está sediada em São Paulo. O fundador e reitor, Dr. José Vicente, comentou a cena política do esforço em extinguir a ouvidoria da polícia. Os tempos que estão colocados, os desafios que estão colocados para a segurança pública no Brasil e no mundo, apontam que justamente o que se precisa são de mecanismos e instrumentos que sirvam não só para monitorar, mas também para auxiliar a polícia com produção de informações significativas que possam, ao final, ajudar nesse aprimoramento, ajudar nesse melhoramento e na transparência da ação da polícia. De modo que a ouvidoria, além de poder ser um instrumento para ajudar nesse processo de aprimoramento, ele se constitui também como uma conquista democrática, né? A ouvidoria é uma conquista democrática dos paulistas e dos brasileiros, onde tem a ouvidoria nos demais estados, porque ela permite que para um núcleo duro, que dificilmente as pessoas têm possibilidade de conhecer, de interagir e de comunicar-se com o pensamento, com a ação, com as prioridades e com os processos e procedimentos internos da polícia, a ouvidoria cumpre esse papel. Primeiro, de dar um pouco mais de transparência e visibilidade à ação da polícia e, ao mesmo tempo, de ser um ambiente de recolhimento das impressões, das percepções e das posturas das pessoas no que diz respeito à própria atuação da polícia, de que maneira que essa polícia está ou não cumprindo seus fundamentos e de que maneira que a população em geral está recebendo e está interagindo com esse tipo de prestação de serviço. A Corregedoria da Polícia, como os fatos demonstram, sozinha não consegue dar conta das transgressões e da repetição dessas transgressões. É só lermos os jornais para saber como é que, apesar das corregedorias das polícias, o grau de letalidade, de hostilização e de violência da polícia acaba se dando e se repetindo, apesar do processo, apesar do procedimento, apesar do manual de conduta e apesar das corregedorias militares, né? E, ao final,
O fato é que não se trata de querer fazer o trabalho da corregedoria. Se trata, sim, de estabelecer um canal de auscultação e um canal de organização das informações que nem chegam às polícias e que nem é possível de ser acessada pela polícia porque está do outro lado do muro, está do lado da sociedade, está do lado daquelas vítimas ou daquelas pessoas que, direta ou indiretamente, relacionam-se ou são atingidas por essa ação policial. Então, aquela pessoa que foi vítima de uma agressão policial, dificilmente ela vai ter disposição ou interesse de ir num quartel da polícia para levar uma queixa, para levar um registro dessa ocorrência. A assessoria de imprensa do deputado Frederico Dávila não quis explicar por que o projeto para extinguir a ouvidoria é urgente. Nos pediu para fazer a pergunta ao deputado Gil Diniz, o carteiro reaça, que é o autor do requerimento de urgência. Até o fim da tarde desta segunda-feira, 31 de agosto, a assessoria de Gil Diniz não havia nos respondido. Existe pra